Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos aqui dois jovens pensadores, o Marcos Botelho e a Jennifer Souza. Vocês podem olhar que eles realmente são jovens de idade, porque a gente sempre fala que jovem nem sempre é de idade. Jovem é aquele inquieto que está sempre criando, que está sempre querendo aprender e está sempre querendo compartilhar conhecimento. Mas hoje eles são jovens nos dois sentidos, jovens de idade também. Mas jovens de idade, mas já fazem muita coisa bacana. Eles são do projeto ITS Brasil e eles vão explicar para a gente o que é o ITS Brasil, como é que o ITS Brasil veio aqui para a Baixada Santista, que projeto é esse, como ele atua. Eles dois aqui são psicólogos de formação, né? E eles vão explicar como é que eles atuam. O Marcos Botelho é o coordenador e a Jennifer, ela atua no dia a dia com as pessoas, né? Técnica de emprego apoiado. É isso? Isso mesmo. Ela vai aqui contar pra gente, e o Marcos também, como é que atua o ITS Brasil aqui na Baixada Santista. Você já tinha ouvido falar no ITS Brasil? É isso que eles vão falar pra gente. Boa tarde, meus amigos queridos. Já falo logo no início do programa. Fiquei muito contente em conhecer vocês, jovens tão atuantes, jovens sonhadores, jovens pensadores que querem transformar, né? Porque muita gente reclama, mas não fazem nada. Exatamente. Fale, Marcos. O ITS Brasil é uma instituição, né? É uma ONG que é uma UCIP e vem de São Paulo, no caso. E a gente, assim, a gente recebeu a anuência pelo Pronas PCD para estar atuando no projeto de apoiar a pessoa com deficiência aqui na Baixada, principalmente em Cubatão e Guarujá. Mas a gente também apoia as pessoas que são de Santos, as demais pessoas, para incluir a pessoa com deficiência, apoiar ela e incluir no mercado de trabalho. Então, nosso papel principal é facilitar a entrada da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Muito bacana, porque apesar de toda essa história que a gente sabe, desde a Constituição de 88, que foi implantada a lei de cotas, que tem muita gente que é contra, e eu tive aula em São Paulo com o criador das cotas na Constituição de 88, que é o promotor de justiça Hugo Nigro Mazzilli. E ele explicou muito simplesmente o seguinte: a cota, ela não é para sempre. Ela é simplesmente para mostrar que essas pessoas têm capacidade de trabalhar. Não precisa, como era antigamente, esconder lá dentro de casa, que as pessoas tinham vergonha das pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Exatamente. E aí, essas pessoas, por exemplo, até com deficiência mental, não eram estimuladas e realmente cada vez piorava, inclusive a própria integração com outras pessoas. E hoje, graças a Deus, isso está muito bem entendido. Eu acho que, de certa forma, esse tabu de certa forma caiu, porque nós já temos 30 anos de Constituição, então as pessoas viram que as pessoas deficientes visuais, auditivas, até mentais em certa medida, podem sim realizar trabalhos magníficos na sua área. Claro que você não vai exigir, por exemplo, de uma pessoa que é deficiência auditiva alguma função que ela precise ouvir. É lógico, isso aí é uma coisa óbvia. Mas são pessoas, inclusive, extremamente agradecidas, porque eu já convivi com várias, justamente porque elas reconhecem essa oportunidade, né? E é um trabalho que vocês realizam magnífico. Jennifer, você é técnica do emprego apoiado. O que se chama emprego apoiado? O que quer dizer isso? Então, emprego apoiado, o nome já está dizendo basicamente, mas você ajudar a pessoa a se inserir no mercado de trabalho de uma forma apoiada, personalizada principalmente, onde ela vai ter um apoio integral, né? Tanto para ela se adaptar ao seu trabalho, mas também pelo estigma que a pessoa com deficiência sofre, né? Pela história que ela tem no meio de todas as questões, tanto no trabalho quanto em todas as questões relacionadas à pessoa com deficiência. Então, o emprego apoiado, ele vem justamente para apoiar, dar apoio à família, que muitas vezes não sabe lidar com isso, ou acha que a pessoa é incapaz, né, de estar trabalhando, de estar inserida na sociedade como um todo. Então, eu sou psicóloga, mas como técnica no projeto, eu conheço essa pessoa de perto, vejo as habilidades que ela tem, às vezes nem ela mesma sabe as habilidades que ela tem, e aí a partir daí a gente vai trabalhando em conjunto para ela se inserir de uma forma
muito, muito produtiva para tanto a empresa quanto para ela. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Jennifer. Você que trabalha nesse dia a dia com a pessoa com deficiência. Vocês têm um trabalho também na empresa de conscientização das pessoas lá? Sim, a gente, assim, a experiência que eu estou tendo, eu percebo que algumas empresas têm muita vontade de incluir, né, de fazer essa interação, né? Mas algumas ainda estão caminhando, não sabem como, né? engatinhando. Ficam com medo. Exatamente. Então a gente faz sim essa preparação, uma conscientização, uma sensibilização da empresa para receber essa pessoa que é diferente, mas ela vai ir mostrando que ela vai trabalhar como todos, que ela vai exercer sua função de acordo com as suas habilidades, como todas as pessoas, mas a gente faz sim esse trabalho. E eu noto, sabe, Jennifer, que as pessoas, de um modo geral, não estou falando dos doentes, porque tem gente que é doente, persegue todo mundo, aquelas coisas lá, os arianos, né? Mas eu digo assim, eu noto que a maioria das pessoas, quando se vê frente a um deficiente, um empresário, por exemplo, ele e até os colegas tendem mais a super proteger, ai, não dá isso para ele não vai conseguir, coitado, tal. Então isso também é ruim. Porque a pessoa, ela não se desenvolve como um ser humano completo que ele é. Exatamente. Né? Então, tanto pode ocorrer os malzinhos, né, que eu acho mais difícil, né? Eu, pelo menos, nunca vi. A não ser que a pessoa tenha um parafuso de menos, que também acontece. Mas, de um modo geral, às vezes esses são super protegidos, poupados. Não dá, que coitado, ele não vai conseguir fazer. Acontece isso mesmo, Marcos? O que acontece bastante é que a pessoa com deficiência é, antes de mais nada, a pessoa. E a deficiência vem por último. Exato. Ela é uma característica, então, nesse sentido, a gente sempre foca na potencialidade da pessoa. O emprego apoiado, ele busca primeiro apoiar, mas dar autonomia. Geralmente o técnico acompanha a pessoa para se desenvolver de fato, ter autonomia, dialogar com a equipe, ter total realização das tarefas e tudo mais. Porque a gente não prega a questão de assistencialista, não é coitadinho. A pessoa ela é responsável, ela tem direitos e deveres. E um foco do direito que a pessoa com deficiência tem e falta às vezes é o direito de ser cidadão trabalhando. Né? Porque às vezes a família acha que ela não tem aquela potencialidade, coitadinho, deixa ele aqui quietinho. Às vezes a própria família, né, impede o desenvolvimento dessa pessoa. Exatamente. Porque normalmente a família super protege, até quando a pessoa não tem algum tipo de deficiência, imagina, é normal super proteção. E por isso que eu comentei com vocês, que às vezes a empresa até quer, mas ela não está preparada para isso, ou super protege demais. Olha, é melhor, esse povo eu já escutei, esse povo é complicado, melhor não chamar. Quer dizer, então você percebe que falta uma preparação. Uma outra coisa também que eu noto, me corrijam se eu estiver errada, as pessoas não conhecem, né? Não tem na família, porque quando tem na família já beleza, mas não tem na família, e, enfim, e se assustam com o desconhecido. Meu Deus, como é que eu vou fazer com essa pessoa? E às vezes também não admite na empresa por conta disso. E esse pessoal é complicado, melhor não admitir, né? Inclusive, há um tempo atrás, vocês trabalham em Cubatão, as empresas de Cubatão tinham esse comportamento, né? A gente conhece, assim, alguns bastidores, né? De empresas em Cubatão, isso década antes da Constituição de 88, porque aí é aquela história da cota. Chega a cota, por que a cota é importante? Porque a cota desmitifica. Tem a cota. Você tem que, chegando a um determinado número de pessoas, 100 parece, né? Sim. Acima de 100 você tem que ter a cota de 10%, né? E aí a pessoa tem que se acostumar e acaba aprendendo e diz, nossa, mas esses caras aí são ótimos, caramba, demorei tanto tempo. E aí começa a conhecer e aí acaba o preconceito. Porque justamente o preconceito é o quê? O pré-conceito. Você faz o conceito sem conhecer. Então a cota ajuda nisso. Ela quebra o preconceito, você vê que não é nada disso, que aquela pessoa é igual a você, ela chora quando fica triste, ri quando fica alegre e acabou o assunto, somos iguais, né? E só porque teve um acidente de percurso, não é isso que vai transformar
para pior uma vida. Muito pelo contrário. A gente tem exemplos concretos disso, né? Quando a gente lida com deficiente, e aí você vai dar os exemplos, normalmente todo mundo aprende. É mentira ou é verdade, Marcos? A gente está desde 2015, o ITS começou em São Paulo, com o emprego apoiado, nesse sentido, pelo Pronas PCB, de forma gratuita, sem custo alguma para a empresa e para a pessoa com deficiência. E lá a gente tem visto, e aqui também, que as empresas às vezes preferem contratar pessoas com deficiência, mesmo assim não sendo na cota, porque elas entendem que essa pessoa está muito motivada, porque a gente sempre tem um preparo antes, que até a Jennifer pode complementar. A gente conhece essa pessoa de fato e no que ela quer trabalhar, que é um trabalho totalmente personalizado. A gente não é uma consultoria assim que vê o currículo e já manda para a empresa. Não, a gente se encontra com essa pessoa, orienta. Esse know-how para Santos, só que o Atum Guarujá. Jennifer ou Marcos, me respondam, como é que vocês vieram parar aqui na Baixada Santista? Porque você começou em São Paulo, em 2015. Sim. Como é que foi? Chamaram vocês, demanda, Isso. como é que foi isso? O ITS é uma ONG que, no caso, é mais enquadrada como CIP. E por essa característica ela consegue mandar alguns projetos para ser avaliados por o Ministério da Saúde. Então a gente está pelo Ministério da Saúde no programa próprio que se chama Pronas PCD. E nesse programa ele consegue mandar alguns projetos e esse foi aprovado. Tanto que esse foi aprovado juntamente com outro que está correndo lá no ABC também. A gente começou aqui dia 8 de janeiro de 2018 e a gente atua de forma gratuita por ter esse vínculo com o Ministério. Quer dizer, há um investimento do Ministério para que esse projeto realmente funcione, né? Exatamente. Projetos que o ITS já desenvolveu e desenvolve. Eu acho que o Marcos, Marcos sabe mais? Que ele veio de lá, na verdade, ele foi técnico lá e ele conhece o ITS muito profundamente. Né? Então fale, Marcos. Também conhece, mas assim, Fabilab, o caso atualmente a gente está com o Fabilab Livre SP, que já teve a renovação do contrato até, é como se fosse uma fábrica de digital, a pessoa está querendo aprender informática, mas quer aprender um programa específico. Então a própria ITS é que proporciona esse curso. Exatamente, com a parceria com a Prefeitura de São Paulo. Então às vezes a pessoa quer imprimir alguma coisa 3D, lá tem todo o equipamento, a pessoa vai lá é orientada, às vezes ela quer, sei lá, consertar a cadeira dela e ela quer uma pecinha específica para isso. Ela vai lá, imprime na impressora 3D, faz o projeto. É um projeto que busca unir tanto conhecimento quanto a prática, né? Quer dizer que em vez de ficar reclamando que a cadeira quebrou, já arruma. Fique aí, voltamos já com mais Marcos e Jennifer falando do ITS Brasil. Voltamos, e aqui eu vou fazer uma correção no ar, que nós aqui no intervalo estamos conversando, que eu falei que era ITS Brasil, e não é ITS. ITS são as iniciais do projeto Instituto de Tecnologia Social. Então é ITS, eu até conversei aqui com o Marcos e com a Jennifer no intervalo,
que ITS ficava mais bonitinho, porque atende todo mundo, né? O IT é o gênero neutro em inglês, então o IT atende todo mundo. ITS, muitos IT, né? Sim, Fica a sugestão. Já estou querendo mudar o nome do projeto. E é até interessante a questão de gênero, que ITS, a maioria são mulheres, que é o inverso que acontece no mercado de trabalho, né? A maioria de todos os projetos que estão, é tudo Porque mulher. as mulheres têm mais dificuldade de se colocar, né? Não só as deficientes, que são cobertas pelo projeto, mas de uma forma geral, né? As mulheres, elas estão muito maior quantidade de mulheres em empregos informais, porque a mulher é o seguinte, tem uns filhos berrando lá que quer comer, ela não quer saber. Ela vai ser empregada doméstica, vai ser faxineira, não interessa. O homem já é mais difícil nesse ponto, isso aí é estatística, vocês já devem conhecer isso. Ele fica esperando o emprego, dificilmente ele se joga assim. Né? A mulher tem mais essa facilidade de trabalhar em qualquer coisa, né? E diferente do mercado de trabalho, a gente não tem diferenciação nenhuma de salário. Todo mundo, homem e mulher ali, recebe o mesmo. Muito bacana. É ITS mesmo, hein? Bom, ITS, desculpa. Bom, casos de sucesso acontecidos em São Paulo e na Baixada. E aí, se você quiser completar com mais algum projeto... Sim, existe um caso que eu acompanhei, que eu comecei como técnico de emprego apoiado, que é do Guilherme, e ele tem deficiência intelectual moderada. E foi muito legal porque assim, ele precisava de muito apoio. No início a gente sempre, o técnico de emprego apoiado, ele antes conhece a pessoa com deficiência, indica para a vaga que ele está de acordo, porque eu sabia que o Guilherme gostava de organizar, que ele era pontual, eu já tinha marcado 3 encontros com eles, um com a mãe, 2 com ele sempre chegou antes de todo mundo, às vezes chegava antes de mim lá no encontro, então a gente já sabia dessa pontualidade dele e tudo mais, esse preparo que ele já tinha, essa potencialidade. E no momento da inserção, ele, por conta de não estar tanto inserido na sociedade, às vezes ele não sabia alguns comportamentos que seriam adequados ou não. Então, às vezes, um comportamento inadequado, eu já conversava com ele, já dialogava no sentido de orientar mesmo. Assim, educando, né, Marcos? Exatamente. Que quando fazem com a gente quando a gente é criança. Porque a gente também nasce assim, sem saber as regras, quer fazer tudo o que quer. Isso. E o pai e era o primeiro emprego dele, né? Então, era natural, assim, nesse momento, ter essas dúvidas. Então, bastou orientação e, principalmente, algumas adaptações. Enquanto alguma pessoa sem deficiência intelectual, você já orienta, pega de cara, ele demorava um pouco mais. Mas ele pegava tão bem que ele já ganhou 2 vezes o funcionário do mês de lá. Ah, que beleza. Então, ele está desde dezembro de 2015 lá no Extra e está até agora. E quer mudar para a área da padaria agora. E eu noto, porque eu já fui em vários lugares que a gente encontra, né? Principalmente síndrome de Down, que a gente identifica com mais facilidade, né? E eu noto assim, porque eu sou muito observadora, né? Eu gosto muito de gente, então eu estou sempre de olho. E eu noto que as pessoas recebem muito bem esses funcionários. Tratam até melhor do que se fosse um funcionário qualquer, tem mais paciência, mais carinho. Então é bem bacana. Eu acho que é um resgate aí importante para todo mundo, né? Sim, é muito importante. Eu lembro até hoje como que ele ficou quando ele viu o Olerite. Primeira vez, ficou super feliz, começou a pular. Nossa, eu me lembro até hoje, meu primeiro Olerite, que eu olhei, eu estava acostumada a fazer todo o serviço da casa, aí passei no concurso do Banco do Brasil, no primeiro dia que eu olhei o Olerite, eu falei, nossa, aqui a gente ganha para trabalhar, porque lá em casa eu não ganho. Nunca esqueci, tenho até o valor até hoje. Você imagina uma pessoa que nunca se imaginou no mercado de trabalho, a alegria deve ser assim. Perfeito. Fantástica. O que mais que vocês querem falar aí sobre esse trabalho maravilhoso? Deixa eu ver se tem alguma coisa. 2 coisas que eu quero perguntar para vocês. Qual é a atitude da empresa, se elas têm resistência, preconceito em relação a esse tipo de trabalho, e se só as empresas obrigadas por lei a ter cotas é que podem se inserir no projeto do ITS Brasil. Sim. Acho que a Jennifer pode até falar, porque ela tem um cabo de bem bacana com uma empresa do vestuário. Marcos já falou muito, não adianta fugir. Do vestuário Sunicente? Sim. Só as empresas, não só, né? Lógico que as empresas com mais de 100 funcionários têm a lei de cotas, mas tem algumas empresas que têm mais essa sensibilização e querem colocar um funcionário, porque ele, antes de tudo, ele é uma pessoa, então quer colocar um funcionário. Independentemente de ser obrigado por lei, elas podem pedir a mediação de vocês.
treinamento até para os funcionários, palestra, para receber bem essa pessoa. Com certeza. E geralmente, que nem a Jennifer pode até aprofundar, a gente recebe essa pessoa antes, orienta, entende qual que é a potencialidade, investiga como que eram os empregos anteriores, o que deu certo, o que não deu, por que que não deu certo, até para não errar de novo. Perfeito. Então a gente tem todo esse know-how anterior dessa pessoa que apoia ela e a empresa principalmente, que a gente vê que uma lei apenas coercitiva não vai resolver a questão. É preciso diálogo mesmo antes de porque mais o brasileiro nada. está acostumado a sempre fugir da lei, né, e criar mecanismos para escapar dela. Aliás, eu não acredito na força, eu acredito no poder de convencimento e de sedução, porque você seduz para sempre. A força sempre pode aparecer uma força maior e as pessoas inteligentes, né, fogem e tapeiam, né? Vai Mentem, pelo temor, né? enfim, né? O brasileiro é mestre nisso, é um povo muito criativo, né? Então, às vezes o Estado vem com aquela força toda, o Leviatã, querendo engolir todo mundo, aí ele espera Leviatã, e aí faz o caminho dele para escapar do Estado leão. Marcos ou Jennifer, a pergunta é a seguinte, esse projeto, você disse que vocês vieram para cá em janeiro de 2018. Ele tem prazo ou é indeterminado? Como é que funciona? Sim, ele tem prazo. Infelizmente ele finaliza no final de 2019, né? Tá já entrando na reta final. 2 anos, então? Isso, 2 anos. A gente tem de prazo porque a gente tem o nosso vínculo com o Ministério da Saúde. E o foco do emprego apoiado, justamente nesse projeto, é da verificação como que está a saúde da pessoa. Porque a gente, quando conhece essa pessoa que vem até nós, é recebida, é orientada e daí encaminhada para as vagas que a gente apoia, a gente tem empresas parceiras que liberam vagas e a gente facilita, assim, a entrada da pessoa com deficiência nessas empresas nossas parceiras. Nesse inteirinho a gente tem o COL, que a gente aplica, é um questionário de saúde para saber se a saúde da pessoa está bem ou está mal, como que está. E depois, quando ela é inserida, a gente aplica de novo para saber se ela melhorou ou piorou. Sim, se o trabalho foi efetivo, se realmente teve resultado. Exatamente. Né? E até para fazer correções de rumo. Exatamente. Né? Aí, por isso, precisa ter um momento de fazer e depois apresentar os resultados. Sim, muito bom. Isso, deixa eu ver se falta alguma coisa. Me diga uma coisa. Quais são os requisitos que vocês exigem para que uma empresa participe desse trabalho de vocês? Vocês fazem alguma exigência? Por exemplo, tem uma empresa lá assistindo a gente, fala, nossa, gostei desse negócio. Sim. Como é que a gente faz? O que vocês exigem? Como é que eu faço para entrar nesse projeto e dar uma oportunidade para alguma pessoa que queira trabalhar com esse emprego apoiado, que seja deficiente de alguma forma? Isso, a exigência é querer incluir pessoa com deficiência, antes de mais nada. Querer incluir, né? Exatamente. De verdade. É um projeto que é totalmente gratuito, então todo o apoio que o ITS vai dar pelos profissionais e tudo mais é gratuito, não vai ser custeado em nenhum momento para a empresa. Então, todo esse, a gente sempre diz a questão do diálogo mesmo com a empresa, de apoiar mesmo e de fazer, a gente tem esse cuidado de sensibilizar mesmo, porque como a Jennifer até foi numa empresa do varejo aqui, de São Vicente até, e o próprio funcionário estava com muitas dúvidas de como que era a pessoa com deficiência, o que era. Aí ela já fez uma sensibilização explicando para eles como que foi, como que é, qual a definição. Então a gente sim, dá para apoiar a empresa, incluir de forma mais assertiva e não com qualidade. E outra coisa também, sabe, Marcos e Jennifer, o problema da deficiência mental. Eu fiz um curso de neurociência e isso aí para mim foi importante porque até bem pouco tempo atrás, me corrijam se eu estiver errada, porque vocês são da área, eu sou uma metida curiosa, se era meio inflexível em relação ao desenvolvimento das pessoas deficientes. Então, esse aqui não vai progredir, não adianta estimular, esse aqui vai progredir só um pouquinho, esse aqui vai progredir muito. E hoje nós temos uma outra concepção, porque o cérebro é plástico, inclusive esses garotinhos que nasceram com cérebro atrofiado, acometidos, que as mães foram acometidas pela Zika, né? Tinha um prognóstico terrível, foi a primeira vez no mundo que aconteceu, e justamente porque o mundo está nos olhando, eles estão sendo acompanhados, estimulados, e eles estão apresentando evolução, melhora, que está assustando
as pessoas dizem assim, poxa, mas a gente pensava que eles nunca iam sentar, mas a gente pensava que eles nunca iam deglutir, e está sendo uma surpresa. Contrário senso também, eu sempre falo porque eu tenho um trabalho nessa área, o superdotado que não é acolhido pelo Estado e não é estimulado, ele perde a superdotação. Quer dizer, então, é um trabalho magnífico mesmo, porque... E isso talvez, não sei se vocês passam para a empresa, porque a empresa não sabe disso. Será que vai valer a pena treinar? Até que ponto esse funcionário meu vai avançar? Será que vale a pena investir? Né? Dizer que a gente não sabe. Né? Como se diz o médico indiano que escreveu sobre o câncer, né? Ele fala, é a alha, é o acaso. Né? Cada um é cada um. E uns vão mais além, outros não, nem tanto, né? E então vale a pena apostar, né? Sim, ainda vale que a gente não saiba até onde eles podem ir, né? E essa história de que tem gente que critica porque não conhece, de manter na sala de aula todos os dentro da norma, que a gente chama de normais, que aprendem na média, na velocidade na média, os superdotados, os deficientes mentais, os disléxicos que têm uma velocidade um pouco menor, tem todo, numa classe de 50, você pode encontrar 10, 20 espécies diferentes de comportamento e de velocidade no aprendizado. Né? Então, o professor precisa estar consciente disso, né? E por isso que as classes não podem ser grandes demais, no máximo 20. Porque hoje a educação tem que ser individualizada por conta de tudo isso que a gente sabe. Para você poder, que nem vocês fazem maravilhoso lá no ITS Brasil, que é o atendimento individualizado para o cara saber quais são as habilidades dele. Porque isso tinha que ser detectado na escola. Para ele não sofrer a vida toda e chegar a ponto de chegar na idade do emprego e fica com medo do mercado de trabalho porque ele não sabe se ele é capaz. Não é verdade? Olha, brigadão. A casa está aberta para vocês. Obrigado. Meu programa está aqui para vocês, se vocês forem para outra cidade, vir aqui apresentar outros casos de sucesso, inclusive filmes que vocês tenham. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, um documentário e mandar para mim, eu passo no programa. Porque às vezes eu faço 2 metades, entrevista no primeiro, no segundo eu passo o documentário. Eu fiz isso com o Projeto Albatroz, eles mandaram um documentário de 40 minutos, eu passei em 8 programas de 5 minutos. Que legal. E o pessoal gosta muito, e eu acho que é um serviço que a gente presta para saber como é que funciona isso, porque a maioria das pessoas não sabe. Marcos, Jennifer, vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. E a casa é de vocês, quando vocês quiserem. E se vocês montarem um documentário, manda pra gente, que a gente vai ter muito prazer de pôr no ar. E você, espero que tenha gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!